Pam 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 pam. Mr. Sandman, bring me a dream. E aí, nobres espectadores do Central HQs, vamos falar de um lançamento da editora Panini Comics, o maior evento que vai ter no universo Marvel aqui no Brasil em 2014. Na verdade é um lançamento que ainda não foi lançado, então eu vou ajudar vocês a entender um pouco essa saga e principalmente vocês economizarem uma grana. Vou fazer outros comentários também, que é a saga Infinito, a saga Infinity que eu adquiri encadernado. A saga é escrita pelo Jonathan Hickman e daí tem vários desenhistas como desse encadernado, porque ele engloba outras edições. Tem o Cheung, o Openha, o Ever, o Deodato Jr., o Caselli e o Leinil Francis Yu. Mas essa aqui engloba basicamente a coletânea principal, a base da saga, que é Infinity 1 a 6, aí as repercussões, que ela repercute muito fortemente no núcleo dos Vingadores, apesar de afetar outros personagens do universo Marvel. Então New Avengers 7 a 12, Avengers 14 a 23, e Infinity Against the Tide e Infinity Comic 1 e 2, que é uma história do surfista prateado, que também tem uma repercussão. Então, galera, é o seguinte, antes de eu entrar no mérito e no mote dessa história, eu vou comentar de um outro material que a Panini deveria ter lançado e não lançou, que eu acho que afeta bastante esse tema que vai estar aqui, que é essa saga Thanos Rising. Thanos Rising, que é uma publicação, esse aqui é um encadernado, que foi uma publicação de uma minissérie que saiu nos Estados Unidos em cinco edições. Esse é escrito pelo Jason Aaron e os desenhos da Simone Bianchi, que é não sei se é Simone, pode ser até homem, cara, não sei se é homem ou mulher, mas enfim, ele desenhou o Wolverine. Uma arte muito poderosa aqui, como vocês podem ver, tanto pela contracapa como pela capa. Galera, é o seguinte, eu vou soltar um spoiler, mas eu vou avisar a hora que eu for soltar esse spoiler, então vocês não se preocupem. Não se preocupem. Mas não é um spoiler assim que você vai falar, meu Deus, acabou com a minha leitura e nem nada disso. É um spoiler para explicar o porquê que isso aqui deveria ter sido publicado e o que acontece. E não vai ser publicado isso aqui. A Panini não anunciou em nenhum lugar. E o tanto que isso aqui afeta isso daqui. Então vamos falar primeiramente dessa minissérie escrita pelo Jason Aaron. E do que se trata isso aqui? Isso aqui conta basicamente a história do Thanos desde a infância dele. A gente já tinha uma pré-ideia, vamos dizer assim, de que ele era um gênio e tal. Isso é corroborado pela história, explicando desde de criança. E ele é uma criança diferente, que ele tem uma síndrome deviante, né? Ele nasceu, todo mundo tem basicamente o físico humano, e ele saiu com esse rosto roxo e tudo mais. Só que ele já se destacava das outras crianças, ele era mega ultra inteligente. Ele era até, de certa forma, bem visto por essa inteligência, mas também era uma pessoa um pouco reclusa. Então, galera, o que aconteceu? A gente tem aqui a relação de infância do Thanos, a relação com o pai dele, com a mãe dele, as decisões que ele tomou que mudaram a vida dele. A gente tem uma amiga dele que influenciava bastante ele, tanto de forma positiva e principalmente de forma negativa, porque manipulava ele. É bem legal essa história. Eu não vou soltar um spoiler com relação a esses personagens aqui, essa história como um todo, porque vai que alguém quer comprar isso daí, ou seja importado, sei lá o que vocês pretendem fazer. Mas então eu não vou contar toda essa história aí, porque é bem interessante essa relação dele com essa amiga dele de infância, que tem um final marcante. Mas o ponto principal que eu quero chegar aqui é o seguinte, o Thanos na juventude dele, ele saiu da Lua de Titã, que era o lugar que ele vivia, e simplesmente foi percorrendo o mundo e tudo mais, e ele foi arrumando várias amantes, então ele foi procriando, ele foi assim, deixando um filho em cada lugar que ele passava. É mostrado aqui na história, ele tem vários filhos, e por algumas circunstâncias que eu não quero soltar spoilers para vocês. Agora, então, eu vou soltar spoiler, desculpa, eu não quero soltar o spoiler do motivo, mas eu vou soltar o spoiler. Então, a partir desse momento, se você estiver vendo, você quer pular, eu vou deixar na descrição do vídeo o minuto que eu vou fazer esse spoiler e o minuto que acaba esse spoiler. Então, estará na descrição do vídeo, ok? Não reclamem depois. O que acontece? O Thanos, ele acaba, como eu falei, não vou dizer o motivo, matando
todos os filhos dele. Todos os filhos dele. Então ele sai matando um por um. Tanto os filhos como as mães dos filhos, as que ele consegue achar. E ele vai indo e vai matando toda essa galera aí. Ok? Então, esse é uma coisa importante que vai influenciar na saga Infinity. Mas eu não vou falar literalmente o porquê que influencia na saga Infinity. Mas para vocês terem uma ideia da repercussão que esse material teria dentro da saga Infinity, e foi simplesmente ignorado pela Panini. Aí a gente vai chegar e vai comentar de Infinity e Infinity Companion. Esse material aqui. E o que tem nesse material aqui? Esse material, ele vai englobar, e até me arrependi de ter comprado, apesar de não ter lido todo ele, mas eu já tive uma boa noção do que trata aqui, ó. Ele coleta várias repercussões da saga Infinito dentro de alguns títulos, como o Capitão Marvel, Thunderbolts, Avante Vingadores, alguns especiais como Infinity The Hunt, que é a Infinity a Caça, Poderosos Vingadores, Nova, Superior Homem-Aranha, o Infinity o Golpe, que é o Haste, Defenders, que é o Sem Medo, aquela que a Panini até lançou, como aquele grupo de mulheres, das defensoras, Vingadores Secretos, Guardiões da Galáxia e Wolverine e X-Men Anual número 1. Esse aqui então trata basicamente das repercussões da saga Infinity nesses títulos aí, que, né, como eu falei, é uma saga que envolve todo o universo Marvel, mas é simplesmente descartável esse material aqui. É um material que não vai te acrescentar em nada. Então já vou adiantar para vocês o seguinte, você vai falar, cara, mas o que eu preciso para entender a saga Infinito? Eu preciso comprar isso aqui? Sim e não. Eu vou explicar o porquê. Nas primeiras edições, nas duas primeiras edições, você vê que tem um claro vínculo do que é contado na saga principal, na edição 1 e na edição 2, com relação a algumas coisas que acontecem nesse material aqui. Mas é mencionado aqui, obviamente aqui é tratada toda a história, contado que é o que? São os generais do Thanos, são os generais que ele recrutou, que estão atacando determinados nichos para conquistar a Terra e conquistar outros planetas e outras raças e tudo mais. Então é mostrado, obviamente, mais especificamente o que acontece nesses títulos e tudo mais, com relação a essas invasões, os generais atacando, por exemplo, eles atacam a mansão lá da escola Jean Grey, que é comandada hoje pelo Wolverine, então é mostrado em Wolverine e The X-Men Anual número 1. Então é mostrada essa repercussão dentro desse título. No entanto, ele também é mencionado nessa história, então obviamente ele não vai tratar especificamente de tudo que aconteceu, mas é mostrado, olha, houve a invasão, detonaram lá com a mansão Jean Grey, com a escola Jean Grey, lá o Wolverine, bababá, aí é mostrado com relação ao Homem-Aranha, é mencionado aqui. Então assim, se você quiser, mas eu acho desnecessário e um dinheiro mal gasto, comprar as séries que vão estar atreladas, ok, mas eu já digo para vocês que é dinheiro jogado fora, na minha opinião é dinheiro jogado fora. Então aqui, esse material até me arrependi de ter comprado ele, mas enfim. Vamos voltar agora então ao título principal para vocês entenderem. Então a gente tem aqui, são 6 edições, né? Inclusive começa, antes de começar a saga principal, as publicações de algumas edições dos Novos Vingadores, com relação aos Illuminates e tudo mais, que já foi publicado pela Panini, na mensal da revista dos Vingadores. Então a gente já tem uma preparação, um prólogo para a saga. Aí depois a saga ela vai entrar, e eu vou falar principalmente dessa saga principal. Nessa saga principal, a gente tem as edições 1 e 2, que eu acho que elas ficaram chatas, mas precisava ser chatas, né? Porque a gente sabe que qualquer grande saga do universo Marvel ela vai ter laços com outras histórias, como eu mencionei nesse outro encadernado. Então é basicamente mostrado um pouco da história e muito citado com relação a essas histórias paralelas, que é a invasão dos generais do Thanos, que ele recrutou para invadir e destruir alguns lugares. Então você fica assim, cara, e é mencionado de forma breve. Aí você fala, porra, cara, sabe, você perde um pouco daquele impacto da saga, porque fica mencionando histórias paralelas que ou você não leu, ou você não quer ler, sabe? Então, um dos problemas das grandes sagas, seja da Marvel ou da DC, é que tudo tem
tem que ser expandido, né? Tem uma grande saga, ela tem que expandir para 200 títulos. E isso acaba até afastando o leitor fala, cara, eu queria só ler a saga principal, sabe? Mas eu tenho que ler esses outros materiais. Por sorte, que eu falei, tem o lado bom e o lado ruim. O lado bom que é mencionado o que acontece nos outros títulos de forma breve. Por outro, acaba perdendo um pouco o tesão da história, porque você fica tendo que saber o que aconteceu em histórias paralelas e tudo mais. Então tem esses dois lados da moeda. Com relação a história em si, o Thanos ele está invadindo e destruindo vários lugares, dominando várias raças, e um dos focos principal dele é a Terra. E tem um segredo do Raio Negro, dos Inumanos. O Raio Negro é aquele que não pode falar, né? Que senão, se ele uma palavra que ele solta, destrói tudo que está ao redor dele. Então o foco principal do Thanos ali é chegar com o Raio Negro e ter uma conversa com ele. E daí também tem os Vingadores, obviamente, tentando proteger a Terra, e não só a Terra, como o próprio Cosmo. Ele está ajudando o Império Shi'ar, ele está ajudando os Krees, os Skrulls, a galera está se unindo para combater essa invasão do Thanos aí, que ele está com um exército poderosíssimo. Os generais do Thanos, os caras são fodas, os caras são muito poderosos. Os caras assim, sabe, que precisa juntar alguns pesos pesados para derrubarem esses caras. Então a gente tem daí o Thanos tendo que descobrir esse segredo. Na verdade não é um segredo, ele sabe o que se trata, mas na história não é mencionado, e que o Raio Negro está obviamente se esquivando e não querendo falar pro Thanos, porque sabe que vai ter uma repercussão muito grande. E nisso o Thanos um dos generais do Thanos chega lá em Attilan, né, que é o local onde vivem os Inumanos, e dá um ultimato neles, fala, olha galera, ou você mata todo mundo aí, eu não lembro de que idade, se é dos 16 aos 23 anos, ou você mata toda essa galera aí, ou senão nós vamos invadir aqui e muito mais pessoas vão morrer, muito mais Inumanos vão morrer. Então, galera, o mote principal é basicamente o Thanos em busca desse segredo, que é revelado depois, obviamente, na história, e que o Thanos sabe, e o Raio Negro sabe, mas é deixado como uma forma de suspense dentro da história. Mas aí o que acontece? Vamos lá de novo. O Thanos, ele vai ter esse papo com o Raio Negro, que é um dos grandes momentos dessa saga. Eu acho que tem duas sacadas muito boas. Um é do Thor com um dos generais, né? A hora que os Vingadores ali já estão ferrados e tal, e eles vão ter que, vamos dizer assim, se render, né? Eles vão ter que se render. E o Thor vai conversar com um dos generais, e a outra é quando há um encontro entre o Thanos e o Raio Negro. Cara, esses são os dois grandes momentos da saga, né? E você vê também a liderança do Capitão América, bem bacana, liderando várias raças pelo universo, os Vingadores tomando a posição ali de grupo primordial para salvar a galera toda. Em termos de nota, que nota que eu dou para essa história? A arte... deixa eu mostrar algumas coisas para você. Ó. Então, esse aqui, ó, esse aqui é um dos generais do Thanos. Olha que arte bacana. Aqui nessas primeiras, como eu falei para vocês, a gente já tem alguns materiais que já saíram na revista mensal dos Vingadores. Que é uma espécie de um prólogo, né, para começar a saga Infinito. Aqui mais alguns generais. E tá, vamos chegar então ao... aqui, ó. Esse aqui... esse aqui é uma outra história dos Novos Vingadores, dos Vingadores Secretos, desculpe, que aparece o Thanos. Que nota que eu dou pra saga aqui? Vamos chegar ao ponto principal aqui, essa saga como um todo. Então eu dou uma nota 8 para ela. Uma nota 8 é uma nota boa, ok? Eu acho que ninguém consegue trabalhar com o Thanos como o Jim Starlin, que é o criador do personagem, que escreveu o Desafio Infinito e outras sagas relacionadas ao personagem. Eu acho que ninguém consegue trabalhar tão bem. Mas o Jonathan Hickman não fez feio. Ele fez um trabalho bacana, acho que respeitou bem o personagem, deixou o personagem como aquele cara fodão, que não é qualquer personagem que chega para derrubar ele, tem que juntar uma galera mesmo e pesos pesados para enfrentar ele. Então eu acho que houve realmente uma boa exploração dos personagens. Então eu vou resumir para vocês o que vale a pena comprar. O que vale a pena comprar é as edições que eu mencionei que estão compiladas nesse encadernado. Vou repetir para vocês. A saga principal, né? New Avengers 7 a 12,
Avengers 14 a 23 e Infinity Against the Tide, Infinity Comic 1 e 2, que é uma história do surfista prateado que não é também tão indispensável, mas dentro das repercussões que teve é uma das histórias mais legais de se ler. Então vocês esqueçam os especiais caça-níqueis que provavelmente vão ser lançados, como aqui ó, Infinity The Hunt, que é a caça. Cara, é uma porcaria. Esse A Caça é literalmente uma porcaria. Esse outro aqui, Infinity Haste, que é o golpe ali, uma tradução literal, assim, que seria alguns vilões tentando cometer alguns delitos, fazer algumas coisas que obviamente só os vilões sabem fazer, enquanto os Vingadores e outros heróis estão lá no espaço combatendo essa invasão do Thanos junto com outros generais, né, os generais que ele recrutou. Então, mas são histórias muito descartáveis, são histórias assim que você vai falar, ai cara, tipo, que porcaria de história e tudo mais. Então fiquem basicamente com essas histórias que eu mencionei aqui. Mas também não são histórias imprescindíveis e tudo mais. Se você quiser ler só a saga principal, você lê só a saga principal, porque a partir da edição a 1 e 2, como eu falei, tem um pouco de foco com relação a outros materiais que estão envolvidos, de outras edições, mas depois da edição 3, 4, 5 e 6, ela é bem voltada somente para a saga Infinito mesmo. Então você tem uma boa compreensão da história. Mas é interessante pelo menos ler um pouquinho da revista dos Vingadores, da mensal dele. Então galerinha, espero que vocês tenham curtido o vídeo e um abraço para todos vocês. Até mais!